Quando eu estava estudando esse tema dos subliminares, eu me deparei com um artigo em uma revista científica internacional e esse artigo me pareceu assim oportuno para ilustrar esse tema que nós vamos estudar hoje. Então nós vamos ler os 2 primeiros parágrafos desse artigo, eles são suficientes para esse propósito, e a revista é o Scientific American, edição Brasil, março de 2003. O título do artigo é esse: Bombas inteligentes têm guia no espaço. Artefatos guiados por satélites do sistema GPS, aperfeiçoados durante a campanha no Afeganistão em 2001, serão amplamente utilizados em guerras futuras. O artigo prossegue. O controlador aéreo avançado das Forças Especiais dos Estados Unidos ficou ocupado tentando descobrir onde terminavam os bandidos e onde começavam os mocinhos. Recorda Tom Lougheed, tenente-coronel da Força Aérea, comandante do 389º Esquadrão, na campanha do Afeganistão, novembro de 2001. Finalmente, o controlador conseguiu nos transmitir as coordenadas do local para lançamento das primeiras bombas. O esquadrão aéreo arremeteu e fez disparos de precisão, interrompendo o ataque inimigo. Os caças eram capazes de atingir um alvo importante na escuridão, a apenas algumas centenas de metros de distância de forças amigas, por disporem de uma tecnologia de armamentos nova e extremamente precisa. Os aviões não carregavam bombas burras, sem instrumentação. Transportavam a última palavra em bombas inteligentes e de baixo custo. Afora o tema em si, é um artigo aparentemente normal, né? Mas nós vamos estudá-lo um pouquinho mais. Primeiro vamos ver a definição de subliminar. Segundo os dicionários, segundo o AIS, em psicologia, subliminar é aquilo que não ultrapassa o limiar da consciência, que não é suficientemente intenso para penetrar na consciência, mas que, pela repetição ou por outras técnicas, pode atingir o subconsciente, afetando emoções, desejos e opiniões. Então, as mensagens subliminares nos atacam diretamente pelo subconsciente. Elas não entram pelo nosso consciente. Onde estão os nossos mecanismos de defesa, de crítica? Elas penetram pelo subconsciente e no subconsciente elas passam com o tempo a afetar as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas opiniões e também até as nossas atitudes diante das situações da vida. Com essa definição, então, vamos rever aqueles 2 parágrafos do artigo inicial. Bombas inteligentes têm guia no espaço. Todos nós temos um conceito muito preciso do que é uma bomba. É algo que tem um poder destrutivo, está relacionado com a morte, com a destruição, com o poderio, com a manipulação de poder. Então, quando associamos o conceito de inteligência à bomba, esse padrão de referência que nós temos de uma bomba já começa a ser algo disfarçado, algo modulado. Ou seja, esse conceito de bomba já começa a ser algo amortecido dentro de nós. Então, bombas inteligentes têm guia no espaço. O espaço para nós é algo que ainda tem um referencial do alto, um referencial do universo, da imensidão, do mistério, algo que tem a ver com a nossa origem e nosso destino superiores. Então, bombas inteligentes têm guia no espaço, associamos todo esse conceito sublime que nós temos do espaço com a guiança e com a bomba.
Então a bomba já começa a ter para nós, para o nosso subconsciente, uma outra conceituação. Esse conceito de bomba já começa a ser algo modelado dentro de nós, já começa a ser algo distorcido dentro de nós. Artefatos guiados por satélites do sistema GPS, aperfeiçoados durante a campanha no Afeganistão, em 2001, serão amplamente utilizados em guerras futuras. Então agora essas bombas já são artefatos guiados por satélites. Então já não é mais a mão humana que está diante dessas bombas, já é a tecnologia de satélites. A guiança vem dessa tecnologia, vem desses satélites que fazem parte desse sistema chamado sistema GPS, que é um sistema hoje internacionalmente usado e conhecido, um sistema de posicionamento, de rastreamento, de localização, de mapeamento, tudo isso guiado por satélites aí em torno da Terra. E o que nós não podemos esquecer é que esse sistema GPS, ele é um subproduto de guerra. Ele foi desenvolvido para aperfeiçoar o poder de disparo, o poder de precisão das bombas lançadas e guiadas por eles. Então, artefatos guiados por satélites do sistema GPS, aperfeiçoados durante a campanha no Afeganistão. Também o conceito de perfeição já começa a entrar no conceito de bomba. Então já não são bombas tão assim quaisquer, bombas rudimentares ou bombas primitivas. Essas são bombas inteligentes que são guiadas por alta tecnologia, aperfeiçoadas durante a campanha no Afeganistão. Por definição de dicionário também, uma campanha é algo, uma operação militar que tem um propósito, tem uma localização específica e tem também um tempo limitado para aquilo acontecer. E essa campanha no Afeganistão, nós não podemos nos esquecer que nesta campanha, não guerra no Afeganistão, nessa campanha, toneladas e toneladas e toneladas de bombas foram despejadas em poucos dias numa região concentrada do planeta. Toda a tecnologia de guerra, toda a tecnologia de precisão, todo o aperfeiçoamento em poder destrutivo foi colocado à disposição dessa guerra no Afeganistão. Aqui não é guerra, é uma campanha muito mais light do que uma guerra, né? Veja como a coisa é astuta no sentido de ir no nosso subconsciente e modificando os nossos padrões, os nossos conceitos. Então, esses artefatos serão amplamente utilizados em guerras futuras. Diante das guerras, como já estamos sendo preparados, esses conceitos de guerras futuras, ou seja, nós vamos nos preparando e diante das guerras que hoje estão acontecendo a todo momento, em todas as regiões do planeta, então já fomos preparados, o nosso subconsciente já foi amortecido, já está sendo moldado diante de guerras futuras, então estamos diante das guerras, estamos ali insensíveis, impassíveis, aquilo não traz dentro de nós uma mobilização interna e não nos coloca numa outra posição diante de tudo isso. O ser humano vai sendo moldado, o subconsciente vai sendo moldado e diante das guerras as pessoas permanecem exatamente como estão, como são. O controlador aéreo avançado das Forças Especiais dos Estados Unidos ficou ocupado tentando descobrir onde terminavam os bandidos e onde começavam os mocinhos. Forças Especiais, ainda ligado a esse poder destrutivo, e aqui dois conceitos para nós também nos são muito familiares, o conceito de mocinho e o conceito de bandido. O conceito de mocinho, na nossa tradição ocidental, está ligado à ideia do bem, o conceito de bandido está ligado à ideia do mal, né? Então, aqui já somos quase que induzidos astutamente já a tomar uma posição. Claro, instintivamente nós vamos tomar a posição do lado do bem. Então já estamos do lado dos mocinhos. Só que o lado dos mocinhos é aquele lado que está com todo esse poderio de alta tecnologia de armamentos para destruir. Mas somos induzidos agora a nos identificar com os mocinhos contra, naturalmente, os bandidos.
Diga-se de passagem, eu não estou tomando aqui nenhum partido, não estou defendendo nenhuma nem outra posição. Nós estamos simplesmente estudando aqui este tema dos subliminares, né? Como é esse mecanismo astuto de passar conceitos, de passar informações, de manipular o subconsciente das pessoas. Recorda Tom Lohed, tenente-coronel da Força Aérea, comandante do 389º Esquadrão na campanha do Afeganistão em novembro de 2001. Também aparentemente sem maior importância, números também sem maior importância, mas 389 significa que antes de 389 existem 388 esquadrões de forças especiais especializadas em destruir, especializadas em matar. E depois do 389, sabe Deus quantos esquadrões, quantas dezenas e centenas existem ainda. Mas é um número, passa, isso penetra. O nosso consciente não dá muita importância, mas lá no subconsciente isso vai remodelando todos esses nossos conceitos, todo um padrão de conceitos que nós temos diante da vida, diante das mais diversas situações na vida. Finalmente, o controlador conseguiu nos transmitir as coordenadas do local para lançamento das primeiras bombas. O esquadrão aéreo arremeteu e fez disparos de precisão, interrompendo o ataque inimigo. Então, aqui, o conceito também de precisão, de tecnologia, já não é um disparo qualquer, mas é um disparo que tem 10, 15 metros de margem de erro. Então, alta tecnologia, isto logo interrompeu o ataque inimigo. Também já vamos sendo moldados aí a definir cada vez mais o nosso partido, né? Os caças eram capazes de atingir um alvo importante na escuridão a apenas algumas centenas de metros de distância de forças amigas. Então, a alta tecnologia, a escuridão, não é um empecilho para essa alta tecnologia ser precisa e acertar o alvo que tem que acertar. Mesmo na escuridão, os caças eram capazes de atingir o alvo predeterminado, a apenas algumas centenas de metros de distância de forças amigas. Então, mesmo que os inimigos, os bandidos, estejam a poucas centenas de metros, as forças amigas podem ficar tranquilas que a precisão é tão grande que eles não vão ser atingidos. Então, como amigos, nós podemos ficar tranquilos que está tudo sob controle. Estamos muito bem acompanhados. Por disporem de uma tecnologia de armamentos nova, extremamente precisa. Conceitos também, não se esqueçam, ligados a armamento, ligados a bombas, ligados à destruição, ligadas à morte, a domínio, a poder. Tudo isto junto nesta mesma informação. Os aviões não carregavam bombas burras, sem instrumentação. Nada de bombas primitivas, de bombas rudimentares que estouravam sem nenhum controle, não. Essas bombas são alta tecnologia. Os caças transportavam a última palavra em bombas inteligentes. Bombas com precisão de cirurgião, alta precisão. E, além de tudo, de baixo custo. Ou seja, melhor, eu acho que não existe, né? O artigo todo prossegue com todas essas informações astutamente colocadas dentro do texto. Claro, para escrever um artigo desse, não é um qualquer, não é um escritor qualquer. O autor, Michel Poutré, editor-chefe do The Journal of Electronic Defense, revista mensal especializada em guerra eletrônica, em comando e controle de batalha e em armamentos guiados com precisão. Poutré é militar e escreve sobre tecnologia há 15 anos. Ou seja, ele sabe muito bem o que falar e como falar. Isto apenas como exemplo do que sejam mensagens subliminares. Então, voltando ao conceito de subliminares, subliminares são mensagens que nos são enviadas dissimuladamente
ocultas, abaixo dos limites da nossa percepção consciente e que vão influenciar nossas escolhas, atitudes e motivar a tomada de decisões posteriores. São mensagens que entram na nossa mente de contrabando, como um vírus que fica inerte, latente e só é ativado na hora certa. Então essas mensagens são dissimuladas, elas são disfarçadas de tal forma que elas contornem o nosso consciente, onde estão os nossos mecanismos de crítica, de defesa, de rejeição, de reflexão. Então elas contornam a nossa mente consciente e penetram o nosso subconsciente, aí então vão influenciar padrões, inclusive nossos padrões de conduta, se nós somos vítimas dessas mensagens subliminares. As pessoas podem não ter um conceito claro do que seja uma mensagem subliminar, mas todos, com certeza, já foram vítimas de mensagens subliminares e podem ainda estar sendo vítimas de uma mensagem subliminar. As mensagens subliminares nos bombardeiam continuamente, todo o tempo, dia e noite. E como vimos, elas usam técnicas de persuasão, técnicas de simulação inconsciente e atingem diretamente o nosso subconsciente. E hoje existe uma infinidade de meios, de instrumentos para que essas mensagens subliminares alcancem esse subconsciente das pessoas. Então, citando apenas algum desses meios aí de comunicação. Os livros, revistas, televisão, cinema, rádio, a música, a internet, os videogames, as histórias em quadrinho, posters, outdoors, panfletos, tudo isto e muito mais coisas são usadas, todos esses instrumentos são usados hoje como veículo dessas mensagens subliminares. E hoje, um grande número de empresas, de organizações, de sistemas políticos, de religiões, de firmas de propaganda e publicidade usam técnicas de manipulação subliminar porque sabem que essas técnicas são extremamente efetivas. E o trunfo dessas organizações, desses grupos que usam essas técnicas, é justamente, primeiro, negar que usam essas técnicas de manipulação e, segundo, negar a própria capacidade dessas técnicas poderem influenciar o estado de consciência das pessoas e tornar esse estado de consciência susceptível à manipulação. Então, com essas duas armas, todas essas organizações conseguem um campo aberto para penetrar o subconsciente das pessoas e aí influenciar a bel prazer. Então, mensagens subliminares, mais uma vez, são sugestões ocultas que somente o nosso subconsciente percebe. Elas não entram pelo consciente, como vimos, onde estão os nossos mecanismos de defesa. E elas são uma forma de indução hipnótica. Elas entram na nossa consciência, naquele limiar entre o estado de desperto, entre o estado de vigília e aquele estado de sonolência. É por este limiar, por esta brecha, que entram, então, essas mensagens subliminares. E os pesquisadores, os psicólogos, pesquisadores da área, criaram técnicas muito astutas, primeiro, para contornar essa mente consciente, ou seja, de simular as mensagens para que essa mente consciente seja contornada e embutir assim na mente subconsciente as mensagens subliminares com as suas intenções e seus conteúdos bem específicos. Existem várias técnicas para embutir essas mensagens subliminares no subconsciente das pessoas. Nós vamos abordar apenas algumas delas. A mais frequente, a mais, digamos, simples, a que encontra um largo campo de atuação, usa de sons subaudíveis. Ou seja, as mensagens sonoras são ocultas por entre a música, por detrás da comunicação falada, ou ainda usa técnicas mais sofisticadas. Hoje, também, todas as grandes lojas, as redes de supermercado,
usam sons ou mensagens subaudíveis por detrás daquela música de fundo que fica tocando todo o tempo e fica ali fazendo esse trabalho subliminar no subconsciente das pessoas. E também sons subaudíveis que estão por detrás dos conhecidos jingles, que, por definição do dicionário, é uma mensagem publicitária musicada que consiste em estribilhos simples e de curta duração, próprio para ser lembrado e cantarolado com facilidade. Realmente, uma técnica astuta para penetrar o subconsciente. O próprio conteúdo explícito de um jingle já é uma mensagem subliminar. O ritmo, as frequências que estão por detrás desses ritmos fazem parte dessa tecnologia de manipulação subliminar, e por detrás ainda do próprio jingle existem outros sons subaudíveis que estão fazendo também esse trabalho subliminar, como vamos ver. Então, por detrás dessa técnica de usar esses sons subaudíveis, uma voz monótona e ritmada pode estar repetindo palavras inúmeras vezes e em volume muito baixo. Palavras como obedeça, compre mais, gaste e economize, durma, nós estamos vigiando você, ou algo semelhante. Isto, a criatividade da indústria da propaganda é muito fértil nesse campo. E supostamente eles preconizam o uso dessa técnica para prevenir roubos. Existe uma pesquisa feita por uma rede de supermercados nos Estados Unidos que usou essa técnica para a prevenção de roubos. Então, nos primeiros 9 meses de utilização dessa técnica, houve uma redução de quase 40% no índice de roubos. Então, usam esse pretexto de que está fazendo algo, entre aspas, positivo. Mas a intenção por detrás desses sons audíveis, dessas mensagens, é muito mais insidiosa do que apenas prevenir roubos, como vamos ver. Essas palavras de comando usadas nesses sons subaudíveis são engrenadas diretamente na nossa mente subconsciente, não penetram a nossa consciência. Nós não escutamos esses sons, eles estão dissimulados por entre essas músicas, esses ritmos, esses jingles, ou qualquer som que nós estejamos escutando normalmente. E a intenção disso tudo é justamente desligar os mecanismos de defesa da mente consciente. E a mente subconsciente, agora bombardeada, né, com esses comandos, com essas mensagens subliminares, ela é coagida a produzir sensações induzidas por essas palavras de comando, como obedeça, durma e etc. Então, bombardeado assim, o subconsciente ele deixa de colaborar no sentido de alertar, de advertir a pessoa diante de uma situação. Alertar, advertir no sentido de dizer, fique atento, algo está errado aí. Essa capacidade de advertir do subconsciente vai sendo amortecida, vai sendo apagada, e com isso então o indivíduo vai ficando à mercê dos comandos que são dissimulados por detrás desses sons. O subconsciente, assim, é induzido a obedecer aos comandos enviados ou, aquilo que é mais explícito, aquela programação comercial que é simplesmente de consumir, porque isso tem uma intenção muito precisa de levar também as pessoas a consumirem aquilo que não é necessário, aquilo que é supérfluo, aquilo que não tem nenhuma utilidade objetiva para a pessoa. Então, a intenção da programação subliminar não é manipular a percepção consciente, e sim estimular bastante os sentimentos e as sensações, porque nesse nível subconsciente aí fica mais fácil de manipular o indivíduo. Então, essas mensagens subliminares, como já vimos, não são um ataque direto ao nosso consciente ou ao pensamento consciente. Elas produzem emoções, sensações
que são induzidas pelas palavras de comando, como também já vimos. Palavras como sensações ou emoções como temor, ódio, amor, euforia, impulsividade, o torpor, todas são sensações, são emoções que estão por detrás dessas palavras, e essas palavras sendo repetidas dissimuladamente todo o tempo no nosso subconsciente, vão então imprimindo nesse subconsciente, vão despertando no seu subconsciente uma susceptibilidade a obedecer a esses comandos impostos. E além de tudo, o que é mais importante, essas mensagens podem produzir também estados alterados de consciência, ou seja, elas não vão apenas induzir o indivíduo a fazer algo que conscientemente talvez ele não faria, mas as mensagens subliminares, esses sons subaudíveis, têm ainda a capacidade de produzir estados alterados de consciência. Nós vamos ver agora. Um pesquisador americano nesta área das mensagens subliminares relata a seguinte experiência, da qual ele participou diretamente. Eu vou ler aqui o relato dele. Experimentei ir pessoalmente com um grupo a reuniões no auditório de Los Angeles, onde mais de 10.000 pessoas se reúnem para ouvir uma figura carismática. 20 minutos depois de entrar no auditório, percebi que estava indo e vindo de um estado alterado de consciência. Os que me acompanhavam experimentavam também a mesma coisa. Como este é o nosso negócio, percebíamos o que acontecia, mas os que nos rodeavam nada percebiam. Por cuidadosa observação, aquilo que parecia ser uma demonstração espontânea era, de fato, uma astuta manipulação. E o que ele descobriu? A indução ao transe ao qual esse grupo estava submetido se dava por meio de uma vibração de 6 a 7 ciclos que soava juntamente com o som do ar-condicionado. Por detrás do som do ar-condicionado havia um ritmo, uma vibração que pulsava na frequência de 6 a 7 ciclos por segundo. E essa frequência, essa vibração em particular, gera no ser humano o que nós chamamos de ritmos alfa, que tornam as pessoas altamente susceptíveis a sugestões. Põe as pessoas quase em estado de hipnose. E quase 1/3 da população, segundo esse pesquisador, é capaz de entrar sob sugestão em estados alterados de consciência. Um estado muito próximo do sonambulismo, onde a pessoa está fazendo ações que são próprias do estado de consciência, mas ela ainda não está desperta totalmente. Então, para essas pessoas, as mensagens subliminares que são impostas podem ser aceitas como comandos ou podem ser sentidas como ameaçadoras. Com isso, então, induz nas pessoas a intenção das palavras de comando. Além dessas frequências, desses sons subaudíveis, sons que são dissimulados, mas eles são ainda audíveis, essa técnica de manipulação usa ainda das chamadas frequências ELF, que são Extra Low Frequencies, que são ondas eletromagnéticas de frequência ultra baixa e inaudíveis para o ouvido humano. As outras, com um pouco de prática ou com um pouco de conhecimento, elas podem ainda ser detectadas, mas estas frequências, elas são inaudíveis. Só uma tecnologia própria é capaz de detectar essas frequências. Um dos usos básicos para essas frequências, que é de ordem militar, é a comunicação entre submarinos. É aquela comunicação que são feitas e que não deveriam ser interceptadas por pessoas indesejáveis, digamos assim. E essas frequências, elas podem ser usadas também indiscriminadamente como indutoras de estados alterados de consciência. Ou seja, elas são capazes também de alterar
estados de consciência nos seres humanos que estão susceptíveis a essa manipulação. Um outro pesquisador, Poharishi, ele fez a seguinte experiência para demonstrar a capacidade de manipulação de estados de consciência dessa técnica. E ele relata também essa experiência da seguinte forma. Um grupo de voluntários se dispôs a deixar medir sua atividade cerebral por meio de um eletroencefalograma. Eles foram isolados em uma sala revestida com paredes de metal para não receberem qualquer sinal externo. Poharishi emitiu então ondas ELF em direção à sala. Tais ondas são capazes de atravessar paredes de metal, mas os voluntários não sabiam se elas estavam sendo emitidas ou não. 30% desses voluntários acusavam as ondas ELF no eletroencefalograma, 6 a 10 segundos após a emissão das frequências. E o que acontecia com essas frequências? O que acontecia com esses voluntários? O comportamento dos voluntários mostrou as alterações que são previstas para essas frequências que são muito precisas e específicas, ou seja, existe um padrão de comportamento próprio para cada faixa de vibração, isso já é conhecido. Então, ondas com menos de 6 ciclos por segundo causam distúrbios emocionais e até interrupção de funções físicas. Ondas de 8,2 ciclos por segundo produzem sentimentos elevados, como se as pessoas estivessem em profunda meditação. Isto, no supermercado, é um prato feito. Ondas com 11 a 11,3 ciclos por segundo induzem estados de depressão e de agitação que conduzem a comportamentos agitados e confusos. Tudo isso por vibrações que atingem o subconsciente das pessoas vulneráveis a isto. Bom, como podemos já depreender, como já sabemos, a atmosfera hoje da Terra, a atmosfera física e psíquica da Terra é um mar infesto pelas vibrações de todas as ordens, de todas as procedências, gerada de todas as formas, e o que é pior, fora de qualquer controle. Isto realmente é uma terra de ninguém, essa atmosfera física e psíquica da Terra hoje. É onde estão as forças que sabem muito bem o que querem alcançar. Uma segunda técnica de embutir essas mensagens é a chamada técnica de embutir. Então, as mensagens visuais, agora, primeiro foram mensagens sonoras, as mensagens visuais são dissimuladas entre fotogramas projetados tão rapidamente que não são vistos. Então, fotogramas são cada um daqueles quadros de um filme. Um filme clássico de 35 milímetros passa 24 fotogramas por segundo. E essa velocidade dá aquela ilusão para a nossa visão de que as imagens estão se movendo, né? De que as figuras estão se movendo. Então, cada um desses quadros é um fotograma. Então, esta técnica de embutir consiste, então, em imprimir palavras de forma tênue no fundo de textos impressos. Ou seja, as palavras são quase que dissimuladas no fundo de qualquer texto impresso. E o resultado disso tudo é que, praticamente, isso é invisível aos olhos. Normalmente você não vai perceber nada por detrás, mas a imagem está lá e o subconsciente vai perceber aquilo, porque o subconsciente nada passa despercebido ao subconsciente, mas atravessa aí a barreira do consciente. E hoje em dia os computadores usam essa técnica, fazem isso de uma forma muito rápida, praticamente automática. E eles podem então imprimir no fundo de um texto um mosaico usando aquelas mesmas palavras de comando e as palavras desejadas para a intenção que está presente. Palavras como durma, obedeça, sexo, e vai por aí afora. E essas mensagens o nosso consciente não percebe,
mas o subconsciente registra e ele vai sendo bombardeado repetidamente e com isso então ele vai sendo moldado, ele vai sendo induzido a obedecer de uma forma automática a esses comandos. Ou ele fica muito mais susceptível de ser comandado, né, de ser dirigido por esses comandos. Então, todo o material impresso hoje, como jornais, livros para adultos e infantis principalmente, revistas e todo esse material impresso, todo esse material gráfico, eles podem conter essas mensagens escritas, essas mensagens subliminares, podem conter símbolos, podem conter imagens que são embutidas e dirigidas diretamente ao nosso subconsciente, onde vão fazer um trabalho muito específico. E como já dissemos, o subconsciente ele não tem a capacidade racional, ele não faz uma abordagem racional, né? Ele não toma uma decisão racional. E, diante de qualquer situação, ele produz sensações, produz emoções, mas sempre também tem a possibilidade de nos alertar, de nos advertir diante de uma situação, chamando a atenção. Preste atenção, algo está de errado aqui, cuidado. E quando essas mensagens subliminares, elas são bombardeadas repetidamente, continuamente sobre o nosso subconsciente vai perdendo essa habilidade em alertar o consciente, em alertar o indivíduo diante de qualquer situação desconhecida de ameaça ou diante mesmo de uma indução a um comportamento que o indivíduo conscientemente não faria. E então, essa técnica de embutir, ela hoje está presente em todo o material impresso da grande maioria das nações industrializadas, das nações desenvolvidas. E é uma das técnicas hoje mais utilizadas como um meio de manipulação, como um meio de indução subliminar. Televisão. Chegamos à televisão. Um dos meios mais poderosos para controlar, dominar e manipular os seres humanos já existe há muito tempo. A televisão. A televisão, então, nas casas das pessoas, a televisão nos quartos, a televisão nos ambientes, faz muito mais do que apenas entreter as pessoas, do que apenas distrair as pessoas. A televisão é capaz também de induzir estados alterados de consciência nas pessoas. Aquela profusão de imagens, a rapidez das imagens, a pulsação das imagens, o ritmo das imagens, sem contar a vibração eletrônica, a vibração eletromagnética, só as imagens, só aqueles ritmos, só a frequência, o nosso consciente não tem possibilidade de seguir tudo aquilo. Então ele é desarticulado, desacoplado do processo, mas o nosso subconsciente está registrando tudo. E ali por detrás de qualquer exibição podem estar e estão essas mensagens subliminares, nessas induções subliminares. Nesses estados alterados de consciência, por exemplo, diante de uma televisão, o indivíduo passa a usar mais o hemisfério cerebral direito. O hemisfério, aqui o hemisfério concreto, hein? Não confunda, o nosso hemisfério direito do cérebro. Né? Por quê? O hemisfério esquerdo é aquele que é lógico, é o raciocínio, é o intelecto, pelo ritmo, pela velocidade, pelas frequências, pelas vibrações, ele não tem como seguir tudo aquilo que está sendo projetado. Então, com isso, é o hemisfério direito do cérebro que é mais utilizado. E ele é bombardeado continuamente com tudo aquilo que está sendo exibido dissimuladamente. Então, nesse hemisfério direito do cérebro, estimulado assim, ocorre a liberação de neurotransmissores opiáceos, as chamadas endorfinas, que são substâncias quimicamente semelhantes, idênticas ao ópio. Neurotransmissores são substâncias que possibilitam as ligações entre os
as células nervosas, ou seja, para que os impulsos nervosos sigam dentro do sistema nervoso, dentro do nosso cérebro, são necessários essas substâncias chamadas neurotransmissores, que existem dezenas dessas substâncias. Um grupo dessas substâncias são as endorfinas, que quimicamente são semelhantes, idênticas ao ópio. Então, o indivíduo assim estimulado passa a se sentir sensações muito agradáveis diante de tudo isso. Claro, vai querer repetir aquilo sempre. Caiu na ratoeira. Já está dormindo. Desperto, ninguém vê televisão. Dormindo no conceito mais amplo, né? Não de olhos fechados, dormindo no conceito mais amplo. Pesquisas realizadas por um outro indivíduo, Krugman, mostraram que, enquanto as pessoas assistem televisão, a atividade do hemisfério direito do cérebro excede a do hemisfério esquerdo na proporção de 2:1. O hemisfério direito do cérebro é muito mais estimulado do que o hemisfério esquerdo do cérebro na proporção de 2:1. E o que significa isso? Significa que, diante da televisão, as pessoas apresentam estados alterados de consciência, porque quando esse hemisfério é estimulado, o indivíduo passa a atuar o estado alfa, ou isso induz nesse hemisfério a liberação daquelas neurotransmissores das endorfinas. Então, diante da televisão, muito frequentemente as pessoas estão em estado de transe, pois, diante da televisão, elas conseguem a sua dose fixa de endorfina sem que tenham que ir à esquina comprá-la. Né? Então, ratoeira perfeita. Um outro pesquisador, um psicofisiologista, justamente para testar este grau de atenção das pessoas diante de uma televisão, ele fez essa seguinte experiência. Ele conectou telespectadores jovens a aparelhos de eletroencefalograma. O aparelho estava ligado a um fio que interrompia a televisão sempre que o cérebro dos jovens produzia uma maioria de ondas alfa. Embora lhes fosse pedido que se concentrassem no que estava sendo exibido, apenas uns poucos conseguiram manter o aparelho ligado por mais do que 30 segundos. Em 30 segundos, já estavam em estado alfa, já estavam em transe, já estavam sob domínio da televisão. 30 segundos. Algo realmente assustador, né? Além desta questão simples aí, diante da televisão, existe ainda um outro pormenor. Não sei se é um pormenor, mas algo de grande peso. Muitos telespectadores, já hipnotizados diante da televisão, se pode aprofundar neles este estado de transe, esse estado de semi-sonolência, de semi-vigília. De uma forma muito simples, muito fácil. Basta inserir um quadro negro, um quadro preto, a cada 32 fotogramas do filme que está sendo exibido. Ou seja, a cada 32 fotogramas se coloca um quadro, simplesmente um quadro escuro. Essa frequência cria uma pulsação de 45 batidas por minuto, que é percebida somente pelo nosso subconsciente. E essa frequência é o ritmo ideal para provocar uma hipnose profunda nas pessoas. Terrível. Mais dados. Até a idade de 16 anos, as crianças terão passado de 10 a 15 mil horas vendo televisão, mais tempo do que elas vão à escola. Uma televisão, em média, permanece ligada quase 7 horas por dia em uma casa normal, de acordo com as estatísticas de 1980. 1980, quase 30 anos atrás. Naturalmente, isso não melhorou, pelo contrário, sabemos que isto vai num ritmo acelerado. Então, hoje, as pessoas já estão se movendo rapidamente
para entrar naquele estado alfa. As pessoas com olhar plácido, vítreo, as pessoas com uma resposta pronta e obediente aos comandos emitidos por forças controladoras e manipuladoras das pessoas. Ainda com essa técnica da manipulação de embutir mensagens subliminares. Imagine agora um filme que mostre 60 fotogramas por segundo, sabendo que a nossa capacidade visual percebe apenas 45 fotogramas por segundo. Se um dos fotogramas for projetado, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, o consciente não perceberá, ele não perceberá, mas o subconsciente, o cérebro, que fica acordado e disperso 24 horas por dia, ele vai perceber, ele vai reconhecer, ele vai registrar. Se essa garrafa for projetada 5 a 6 vezes durante o filme, a pessoa, ao final, poderá sentir uma vontade súbita, inconsciente e irresistível de tomar o refrigerante que foi exibido no filme, mesmo que a pessoa não tome refrigerante, e mesmo que o refrigerante não seja o refrigerante preferido da pessoa. Não é assim? Se termina a televisão, você está doido para comprar um sabonete que uma beldade lá utilizou. Ou você está doido para tomar um refrigerante que uma bela figura lá exibiu. Indução pura e simples, hipnótica, indução de estado de transe, manipulação subliminar. Nos Estados Unidos, que eles testam tudo, fazem pesquisa para tudo, foi feita a seguinte experiência para se testar a eficácia dessa técnica. Então, em um filme foi projetada várias vezes, em flashes rápidos, a mensagem Eat popcorn, que em português, coma pipoca. Na saída do cinema foi colocado um carrinho de pipoca. A fila para comprar pipoca foi de dobrar o quarteirão. Vejam como são as coisas, né? Muito interessantes. E trágicas, diga-se de passagem. Bem, vamos terminar com essa terceira técnica, a técnica chamada de mascarar. As mensagens subliminares são astutamente incorporadas ao material impresso, que podem ser quadros, desenhos, qualquer coisa, ou ao material gravado, ou seja, usa a impressão e usa a gravação. As palavras de comando ou as mensagens subliminares podem ser gravadas em uma fita, por exemplo, e não precisa ser a velocidade normal. Pode ser mais lentas ou pode ser uma velocidade mais rápida. E também a mensagem pode ser gravada em ordem inversa, que vai produzir os mesmos efeitos. Uma outra pesquisa que fizeram as pessoas sob hipnose têm a capacidade, têm a habilidade para ler em ordem inversa, para ler de trás para diante, de baixo para cima, para ler em espelho uma mensagem que entra no nosso subconsciente. E com uma velocidade de leitura praticamente normal. Então, o nosso subconsciente tem essa capacidade. Tem uma capacidade, tem um ritmo, uma velocidade de atuação quase 100 vezes mais do que a nossa mente consciente. Nós tivemos notícia de que certos rituais satânicos foram gravados por grupos de rock, um CD, numa gravação normal de rock. E por detrás estava colocado em ordem inversa esta gravação de um ritual. Então, quando você pega aquele CD e roda e gira ao contrário, você vai escutar precisamente aquilo, né, o que estava sendo passado. O nosso subconsciente, ele é capaz de recompor essa mensagem, mesmo que ela esteja em ordem inversa, mesmo que seja em espelho, mesmo que esteja em qualquer outra velocidade. Então, realmente, é algo muito espantoso. Bem,
quando se começa a combinar tudo isso, a combinar as mensagens subliminares por detrás de uma música. Quando se começa a projetar cenas subliminares na tela, na televisão, no cinema. Quando se começa a produzir efeitos ópticos hipnóticos, a ouvir batidas musicais a um ritmo que induz ao estado de transe, assim se consegue uma lavagem cerebral extremamente precisa, extremamente eficaz. E se alguém pergunta se existe lei para proteger contra isso, pode esquecer. Lei não existe. Existem forças escusas, ocultas, que obviamente querem que as coisas permaneçam exatamente como estão e que a humanidade esteja totalmente sob controle. Bom, diante de tudo isso, o que nos resta fazer? Fechar os olhos, fechar os ouvidos, enfiar a cabeça, entrar dentro do buraco, isso não vai resolver nada, não é? Uma coisa nós sabemos, a porta de entrada para essa manipulação subliminar, para essas mensagens subliminares, é o nosso subconsciente. No nosso subconsciente estão depositados todos os nossos desejos, os nossos sentimentos, impressões, os nossos traumas, os nossos conflitos, os desejos não resolvidos, ou seja, tudo aquilo que na nossa vida, nesse plano subconsciente, não foi resolvido, está lá no nosso subconsciente. A ele nós não temos acesso a esse poço sem fundo, a esse verdadeiro pântano que é o nosso subconsciente. Então, diante disso, realmente nós não temos muito o que fazer. Mas aí nós temos, diante desse pântano, dessa hidra, que é esse pântano, nós temos que fazer exatamente como fez Hércules naquele trabalho com a hidra de Lerna. Não adianta tentar decepar a cabeça da hidra, você corta uma, aparecem duas. Corta uma, aparecem três. Você tem que fazer como Hércules fez diante daquele pântano, diante da hidra, isto que representa o nosso subconsciente. Se ajoelhar humildemente diante de tudo isso, tomar essa hidra, tomar esse subconsciente, elevar esse subconsciente à luz, elevar isto ao alto, à luz, ao alto, essa luz que tem o poder de iluminar, de dissolver, de transformar todo esse mundo aí das trevas. E diante disso, só nos resta vigiar e orar, sempre. Não há provas, não há trevas que possam resistir ao poder da luz. Sim? O nosso cérebro direito está sendo bombardeado o tempo todo pela televisão. Qual a dificuldade que a gente tem de desenvolver ele, já que ele está estimulado o tempo todo? Aí depende do estímulo que você dá a esse hemisfério direito, né? Porque ele pode ser induzido com essa intenção subliminar que nós estudamos, ou você pode estimulá-lo da forma correta também, né? Porque nós só falamos desse lado, desse poder de manipulação dessas mensagens subliminares. Mas tudo isso tem a via sadia de você estimulá-lo. Quando você está em contato com pensamentos mais elevados, com ideias mais elevadas, quando você está buscando uma visão mais profunda, mais abrangente da vida, do mundo, quando você alarga seus horizontes, quando você vê a vida, a evolução, o destino humano de uma perspectiva mais ampla, você também estimula este hemisfério, que é um hemisfério que não trabalha de uma forma racional, de uma forma intelectual, de uma forma concreta, né? Que trabalha com a capacidade de síntese, com a capacidade abrangente de ver dimensões mais amplas das coisas, né? Então também tem as vias positivas de você estimular. Nós não estamos descartando nenhum dos nossos hemisférios cerebrais porque temos que cuidar deles, né? Só mostramos como tudo isso, se não estivermos atentos e vigilantes todo o tempo, como que nós podemos ser vítimas de toda essa manipulação.
nada pode resistir ao poder da luz. Então, nós temos que ficar, né, com a luz bem presente diante de nós e mostramos que tudo isso existe só para estarmos mais vigilantes, mais alertas diante de tudo isso, mas isso não é para impressionar ninguém, isso é simplesmente para nos colocar atentos e vigilantes em oração todo o tempo. Não por nós, mas por toda essa humanidade que está hoje vivendo todo esse bombardeio, todo esse momento importante de transição e de juízo.